inclusão escolar, né, ela remete à ideia de inclusão de uma forma geral, ou inclusão social, que tem a ver com o direito de todas as pessoas participarem da mesma forma, com as mesmas oportunidades na sociedade como um todo, né? Esse mesmo princípio se refere à inclusão escolar. Parte do pressuposto que todas as pessoas têm o direito de participação na sociedade com as mesmas oportunidades, com os mesmos contextos. Nem sempre isto ocorre por conta de vários mecanismos sociais que impedem que pessoas com determinadas características e tornam barreiras ao desenvolvimento dessas pessoas. Então, a luta dentro da ideia de inclusão escolar é essa garantia de participação. Quando a gente pensa uma pessoa com deficiência ou uma pessoa, né, com alguma característica específica em termos de dificuldade escolar e tudo, a primeira entrada dela na escola, ela já vem embutida de uma série de ideias preconcebidas sobre esse indivíduo. E isso algumas vezes dificulta o desenvolvimento dessa criança no contexto escolar. E isso algumas vezes também vai levar a que o desenvolvimento dela em outros contextos fique comprometido. Então, o esforço, né, das políticas de inclusão escolar e o desenvolvimento das escolas numa perspectiva inclusiva é justamente garantir que a entrada das pessoas na escola permitam que ela tenha um desenvolvimento de todo o seu potencial como todas as outras crianças, né? Muitas vezes a atitude dos adultos ou das outras pessoas em relação às pessoas com deficiência leva a um aprendizado ou não aprendizado, um aprendizado aquém da possibilidade ou da potencialidade da pessoa. Quando se fala de inclusão escolar de uma pessoa com deficiência, é muito comum que a gente ouça termos como a criança com deficiência ou estudante com deficiência intelectual, ele não pode aprender, ele está na escola para se socializar. Mas, se você pensa que todo ser vivo está em desenvolvimento, então qualquer pessoa que é um ser vivo, né, um ser humano, ela pode se desenvolver, ela está em processo de desenvolvimento e por isso ela aprende. Né? Ela só necessita de apoios diferenciados e oportunidades diferentes para essa aprendizagem. Mas, como ser em desenvolvimento, nós aprendemos, as crianças com deficiência aprendem, né? As crianças com dificuldade de aprendizagem aprendem, as crianças com outras características individuais também aprendem, e elas aprendem muito na escola, que é o principal ambiente de socialização, contexto de socialização. O que é necessário são apoios diferenciados para que essa pessoa possa desenvolver todo o potencial dela naquele local, naquela escola. Né? Precisam de tempos diferentes, de formas diferentes de aprendizagem, mas é possível aprender. Como todo ser humano, a pessoa com deficiência intelectual, ela não tem limite para a sua aprendizagem. Ela é uma pessoa em desenvolvimento, como todos nós. Por ser uma pessoa em desenvolvimento, ela aprende. E na escola, o papel da escola é ensinar essa criança, e não apenas a socialização. O desenvolvimento de um ser vivo, de uma pessoa, de um ser humano, ele não tem limites. Né? Nós não sabemos aonde nós podemos chegar. Né? Os nossos potenciais são desenvolvidos e ocorrem de acordo com as oportunidades que nós temos nos ambientes que nós vivemos. Então, pensar também que uma pessoa com deficiência ela tem um limite de aprendizagem, né? Uma pessoa com deficiência intelectual ela não pode isso ou não pode aquilo, isso é uma ideia equivocada. Como todos nós, não sabemos os limites que nós temos na nossa capacidade de desenvolvimento, isso depende muito mais das ofertas que nós recebemos nos ambientes. Então, educar e ajudar no desenvolvimento de uma criança com deficiência intelectual é oferecer os apoios corretos para que ela possa desenvolver o melhor do seu potencial e que a cada potencial, né, desenvolvido ali, outros potenciais vão surgindo e outras oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento devem ser ofertadas. Né? No geral, somos nós que escolhemos onde está o nosso limite. Não quero mais aprender física quântica, porque para mim o conhecimento de física que eu sei até hoje já está mais do que suficiente. Mas se eu quisesse, eu poderia aprender. Da mesma forma, seria com qualquer outro ser vivo, desde que ele seja estimulado e apresente as oportunidades e tenha o tempo necessário para essa aprendizagem. Então, essas escolhas têm que ser feitas em relação às pessoas, aos limites dela, ao esforço que ela está disposta
a oferecer para esses desenvolvimentos. Em certas situações, esse esforço passa a ser grande demais. E aí nós desistimos ou buscamos outras oportunidades de desenvolvimento que não aquela. Então, mas isso a princípio é a escolha de cada indivíduo, né? Aonde ele pode chegar e qual esforço ele está disposto a ter para chegar naqueles pontos. Então, e o que é mais importante é que o ambiente possa ofertar oportunidades saudáveis para que essas pessoas, todas nós, nos desenvolvemos de acordo com as nossas potencialidades, né? O que nós gostaríamos de chegar. Assim, contextos educativos privilegiados, né? E que ofereçam apoios, que permitam a inclusão não apenas em termos de aprendizagem, de estar no local, mas também de real participação naqueles locais, favorecem o desenvolvimento de todas as pessoas, inclusive de pessoas com deficiência intelectual. Então é preciso, de fato, um esforço para a compreensão ou para a aceitação de que as pessoas que têm deficiência, elas estão na escola também para aprender, não apenas para estar ali socializando ou se encontrando com outras pessoas. Elas estão ali para aprender e para ensinar, porque quando a gente tem uma relação com o outro, essa relação ela é sempre bidirecional, né? Da mesma forma que eu aprendo, eu também ensino, e o outro aprende comigo. E desta forma você consegue um processo de evolução com todas o processo de evolução de todas as pessoas que participam ali numa relação. Então, oferta de atividades específicas, que atendam o desejo, a necessidade das pessoas com deficiência, são fundamentais para o desenvolvimento dessas pessoas, né? Inserção no mercado de trabalho, a proposição de atividades diferenciadas, de formação, né, de possibilidades diversas de desenvolvimento, devem ser ofertadas a todas as pessoas e não a um grupo específico de pessoas. O trabalho desenvolvido pela FENAPAZ, né, e pela SAPAZ na profissionalização de pessoas com deficiência intelectual, ele permite que a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e dessa forma promove o desenvolvimento das pessoas, né? A formação específica, orientada, ela é fundamental para que qualquer pessoa se insira no mercado de trabalho. Umas pessoas que necessitam de maior apoio, além da formação adequada, elas também vão precisar de um apoio, de um acompanhamento no local de trabalho. Essas ofertas de acompanhamento nos diversos programas, elas contribuem para uma facilidade de adaptação da pessoa àquele ambiente de trabalho. Principalmente se essa pessoa tem algumas dificuldades pessoais de interação ou são vistas pela sociedade de formas específicas, esses apoios contribuem para a manutenção e permanência das pessoas nos locais de trabalho, que algumas vezes são ambientes estressantes, né, competitivos, né, em que a confiança em relação ao outro ela vai depender de uma série de fatores, e isso, a importância desses apoios, né, nos locais de trabalho, para que a pessoa possa de fato estar bem no ambiente em que ela está. Ocorre várias vezes que às vezes a gente entra com um local de trabalho, não se adapta àquele local, precisamos procurar outros empregos ou as empresas não se adaptam a gente, né? E nós precisamos encontrar outros empregos, e isso faz parte da nossa vida cotidiana, deve fazer parte da vida de todas as pessoas. Então, algumas pessoas vão precisar de um pouco mais de apoio para compreender ou para aceitar essas mudanças de emprego ou injustiças que às vezes ocorrem nos ambientes de trabalho, nas relações entre colegas, relações com chefes, que precisam ser orientadas, né? É comum que pessoas com deficiência, principalmente com deficiência intelectual, elas sejam super protegidas pela família, né? Com razão, né? Que as dificuldades que existem no mundo, né? No país que a gente vive, no mundo em geral, que é violento, onde há muito preconceito e atitudes negativas em relação às pessoas com deficiência, que essas pessoas sejam muito protegidas pela família. Então, isso também é um dificultador para a inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. Mas ela tem direito ao trabalho como qualquer outra pessoa, tem direito a levar uma vida normal, independente, com os apoios necessários para que isso ocorra.
Então, toda pessoa, né, com ou sem deficiência, ela tem direito a uma vida autônoma e nós, como sociedade, temos obrigação de ofertarmos oportunidades adequadas para que esse desenvolvimento ocorra. A pesquisa que nós desenvolvemos atualmente, né, junto com o financiamento da FABDF, com o apoio da APAES e da Universidade Católica de Brasília, ela busca compreender o processo de inclusão escolar de pessoas com deficiência nas escolas públicas do Distrito Federal. Ela trabalha em 4 grandes frentes, né? 2 frentes mais descritivas que tentam entender como hoje está o processo de inclusão, o processo de inclusão escolar tem acontecido dentro da escola, né? Dessa forma, trabalhamos com 2 frentes. Uma frente que lida, né, que trabalha com mais em relação às atitudes das pessoas na escola, em relação à pessoa com deficiência, e uma frente que tenta mapear práticas positivas de inclusão escolar. Né? E 2 projetos, né, 2 que trabalham com a perspectiva de intervenção, em 2 focos. A questão da inserção social, né, da integração do indivíduo com deficiência, as redes sociais, as redes de apoio social e ao processo de alfabetização de pessoas com deficiência intelectual. Esses 2 processos buscam uma intervenção, né? Quer dizer, como que eu posso aumentar uma rede social de um estudante de uma escola pública, e a outra que tem assim, como eu posso facilitar o processo de alfabetização, leitura e escrita de crianças e estudantes com deficiência intelectual. Esses 4 projetos, na verdade, têm como uma grande finalidade dar uma resposta à sociedade de como é possível. É uma criança que entra na escola com algumas dificuldades, que já é inerente a ela, que faz parte do que ela é, como a escola pode dar conta dessa criança e ajudá-la no desenvolvimento integral, né? Tanto em relação aos aspectos de socialização, quanto aspectos cognitivos, como o aspecto de interação social, de formação profissional e de todos os aspectos que é o desenvolvimento integral do ser humano, né? E aí a lógica desse projeto é isso. Um dos olhares é como o outro e como a escola tem providenciado apoios e olhado essa criança e que está entrando na escola e que tem frequentado a escola por um grande período de tempo e algumas vezes sem o progresso adequado que é esperado dessa escola. Então, que nossa tentativa é tentar responder, né, o nosso projeto tenta responder justamente como é possível melhorar ou ajudar no desenvolvimento da inclusão escolar de crianças com deficiência nas escolas públicas do DF hoje. O pressuposto do projeto é de que a inclusão escolar ela não ocorre apenas na escola, ocorre na sociedade, na comunidade como um todo. Todas as pessoas, né, envolvidas na comunidade que a escola está inserida, elas precisam apoiar o processo de inclusão da escola. É um processo que está sempre em desenvolvimento, ele não é um processo que acaba, por isso é um processo, não produto. Então, trata-se de uma pesquisa que, ao mesmo tempo em que observa como está hoje o processo de inclusão nas escolas, ela também propõe intervenções na escola para aprimorar a forma de inclusão daquela escola específica ou do conjunto de escolas que estejam sendo trabalhadas, né? Como que nós podemos contribuir para o processo, para que a escola se torne cada vez mais inclusiva.